Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Praça Tiradentes do centro do Rio, berço da vida cultural carioca. Para falar conosco estão o historiador Milton Teixeira e o presidente da Comissão de Turismo da Alerj, deputado João Pedro. Milton, qual a importância dessa praça? Bom, a Praça Tiradentes, além do seu passado do século XVIII, foi o local onde passou o cortejo final do grande mártir da Inconfidência. Ele não foi enforcado aqui, não, foi enforcado próximo daqui, onde hoje é a Rua Buenos Aires com a Avenida Passos, ali que foi montada a forca. Mas, independente desse episódio trágico, foi onde começou a vida noturna aqui no Rio de Janeiro. Realmente o berço mesmo da vida Exato. cultural. Com a inauguração do terceiro teatro da cidade, em 12 de outubro de 1813, o Real Teatro São João, que no local dele hoje está um outro teatro, o Teatro João Caetano. E as pessoas, para você ter uma ideia, até aquela época iam se deitar às 18 horas. E com o teatro passaram a ficar até às 20, 22 horas. Isso estimulou também o surgimento do primeiro café, que foi aqui nessa praça. As pessoas saíram do teatro com fome, então iam para o café. A primeira confeitaria, as primeiras casas noturnas e até a prostituição também teve início aqui dessa época, aqui na Praça Tiradentes, porque era onde tinha movimento noturno. Então ela desde cedo tornou-se um centro de bulício, de vida muito ativa. Em determinada época chegou a ter 5 teatros funcionando ao mesmo tempo. E tinha um locus mágico aqui, tinha uma magia que atraía as pessoas para esse local e que a transformava no coração pulsante da cidade. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, né, deputada? Essa parte importante, turística da cidade, que é importante agora resgatá-la, né? Não dá pra gente falar em turismo sem falar na questão histórica. E aqui, enfim, a história do Brasil passa exatamente pela Praça Tiradentes, sua história, enfim, cada canto, cada recanto. Lembra que o Milton nos conta sobre todo esse envolvimento da praça, desse lugar aqui, com a história do Brasil. Então, o turista procura o quê? Procura exatamente no Rio de Janeiro esses locais, contar um pouquinho da história. O que nos diferencia é o que nos atrai do ponto de vista turístico. Então, nós temos que realçar o que a gente tem histórico, de bonito da nossa história e valorizando o turista bem. A praça teve vários nomes, né? Até chegar o nome atual. Teve desde o mais remoto Campo dos Ciganos, de 1730, Campo da Lampadosa, por causa da Igreja da Lampadosa, Praça da Constituição, de 1821 a 1890, finalmente Praça Tiradentes, 1890, depois, por um breve tempo, quiseram dar-lhe o nome de Praça Independência, mas não pegou. Praça Tiradentes é independente demais para isso. Então, e lembra de maneira muito feliz o homem que deu a vida por um ideal de liberdade, o alferes Joaquim José da Silva Xavier. Ele não foi enforcado aqui, mas é importante que ele seja lembrado aqui. Era um homem do povo. Seu feito seja lembrado. Exatamente, era um homem do povo. Eram 26 implicados na Conjuração Mineira. 25 eram ricos, né? Um era pobre. Adivinha quem foi pra forca? Quem? Pois é. E a última oração que fez Tiradentes foi aqui perto, né? Foi na Igreja da Lampadosa. Ele nem podia receber a hóstia, né? Ele estava proibido. Ele só fez algumas orações. E dali ele caminhou para a forca, que seria na esquina do que hoje é a Rua Buenos Aires, com a Avenida Passos. Avenida Passos, né? 21 degraus. Passando por aqui, né? Passando por aqui. Ele passou por aqui, passou por aqui. Falando sobre história, até em volta da própria praça tem vários locais importantes, né? Como o hotel, que era o antigo Rio Brasil. É o Hotel Rio, que é o mais antigo do Rio em funcionamento desde 1913. Agora eu ressalto assim como um marco cultural importantíssimo, o primeiro monumento público da cidade, né, que é a estátua de Dom Pedro I, inaugurada em 30 de março de 1862. São 55 toneladas de bronze e foi feito por um escultor francês, Louis Rocher, e um seu jovem aluno, um garoto problema, um tal de Auguste Rodin. É uma grande honra para o Rio de Janeiro ter uma estátua que participou, esse escultor de fama mundial, né, ainda nos seus primórdios. É uma estátua muito bonita. E o que ela simboliza? O que essa estátua simboliza? O juramento da Constituição, porque Dom Pedro I jurou nesta praça, na varanda, a Constituição da Espanha, a primeira Constituição usada no Brasil, em fevereiro de 1821. Tanto que ele está ali como Estado, ele não está fazendo a independência, ele está segurando a Constituição. Algumas pessoas confundem, né? Acham que é a parte da independência e não a Constituição. E essa polêmica, né, Milton? Porque a praça era a Praça da Constituição. Começou como Campo da Lampadosa, por causa da Igreja da Lampadosa, Campo dos Ciganos, porque tinha muito cigano aqui.
Mas no século XIX era a Praça da Constituição, a Rua da Constituição, que ainda mantém o nome, e foi um momento importante para a história do Brasil. Foi pela primeira vez nós tivemos leis nesta terra. Professor, a gente vê ali, né, no monumento, que tem algumas alegorias, alguns símbolos como jacaré. O que seria isso? Por que esses símbolos na estátua? Bom, na verdade, o monumento a Dom Pedro é circundado por 4 alegorias que simbolizam os 4 principais rios do Brasil: o Amazonas, o São Francisco, o Madeira e o Paraná. As figuras de índios baseados na concepção francesa, né, são índios idealizados, e os animais da nossa fauna. E em cima você tem os 2 dragões que simbolizam a fidelidade da Casa de Bragança à religião cristã. Certo? O dragão vem de tempos imemoriais, é um símbolo que foi incorporado pela Casa Real Brasileira, o brasão imperial, com a coroa e todas as estrelas que representam as províncias, e em cima o cavalo de Dom Pedro, o lagarto, né? E ele ali, grande uniforme, segurando a Constituição. Nessa época ele ainda era príncipe Dom Pedro, né? Alguns meses depois, ele proclamaria um ano e meio depois, ele proclamaria a nossa independência, seria nosso primeiro imperador. Professor, essas estátuas foram retiradas da praça e depois recolocadas. Qual o motivo? Verdade, sob a alegação de que elas estavam em muito mau estado, elas foram recolhidas há uns 20 anos atrás, ficaram na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, durante muito tempo, e recentemente a prefeitura as recolocou aqui com as cores originais. Agora, tinha aqui originalmente, hoje é impossível, isso, um jardim maravilhoso feito pelo paisagista francês Glasiou, com figueiras imensas. Na verdade, a praça vivia toda na sombra. Era um local, de dia era um local repousante, de noite era um local de animação. Então ela tinha essa dupla característica. Hoje está um pouco árido isso aqui, era um pouco árido. Por que a mudança? Porque a mudança, as árvores morrem, ninguém replanta nada no lugar, não há uma conservação, não há uma manutenção. Foram feitas obras de recuperação pelo projeto Monumento aqui para a Praça Tiradentes, mas essas obras deixaram de lado muitos aspectos históricos. Histórico você não precisa olhar muito, você vê prédios reduzidos às fachadas. Ou seja, cuidou-se de elementos pontiformes. Não parece que faltou verba ou alguma coisa que impediu a concretização de tudo isso. Cabe agora aos poderes públicos terminar esse projeto, que já existe, e que ajudaria bastante na reabilitação desse espaço tão importante para nós. Era fundamental se ter uma política de resgatar um pouquinho dessa história, né? De que maneira o senhor entende que a gente pode agregar essa história que aqui é efervescente, que é presente, que a gente sente aqui nos monumentos, nos prédios, enfim, nos teatros? De que maneira a gente pode trazer isso um pouquinho mais à tona, trazer isso mais à realidade e, claro, atrair turistas, mais turistas aqui para a Praça Tiradentes? Eu vejo muitos prédios fechados que poderiam ser reformados e ser alugados para casas de espetáculo, para casas noturnas. Isso aqui poderia ser uma continuação da Lapa, da Rua do Lavradio, com uma vida noturna efervescente. Na Lapa nós damos, a prefeitura dá hoje cerca de 2, 3 alvarás por mês. Você imagina? É um ressurgimento importante de casas que não tinham nenhum tipo de uso, que não tinham nenhum tipo de serventia, que passam a integrar, gerar emprego, gerar renda e, claro, a reconstrução dessas casas na sua forma original. Talvez isso dê uma tendência também. Como a Lapa está crescendo muito, daqui a pouco ela não vai ter muito espaço. Não vai ter espaço. A tendência é que venha para esses locais também. Ela já está migrando para a Rua do Lavradio, chegando aqui. É verdade. Aos poucos a coisa está acontecendo. Portanto, deve ser estimulada essa tendência. É a marca registrada da Praça Tiradentes. Foi onde o brasileiro aprendeu a sair de casa depois das 18 horas, aprendeu o valor da noite. Aprendeu e pretende manter, né? E pretende manter. Hoje o Rio de Janeiro é uma cidade que funciona de dia e de noite por conta dessa época, por conta dessa tendência que começou aqui. Foi aqui que nós aprendemos o que acontecia depois das 18 horas, depois da Ave Maria. Porque eu estou falando isso porque nós, no século XIX, acordávamos às 6 horas da manhã e íamos nos deitar às 18. E os teatros da Praça Tiradentes nos ensinaram que existia mais do que isso. Professor, qual foi a ocupação que aconteceu de forma inicial? Foi aqui na Praça Tiradentes ou foi no Campo de Santana? Aqui na Praça Tiradentes, o Campo de Santana tornou-se, sim, uma espécie de centro cívico do Rio, onde tinha o Senado do Império
Certo. E também uma espécie de porta da cidade, onde foi feito o prédio da Central do Brasil. Central do Brasil, Então ele, de uma certa forma, ainda mantém essa característica de porta, grande porta da cidade, porque a Central do Brasil é uma das portas do Rio de O Janeiro. que começou aqui? Pela iniciativa do teatro Dom João, o Teatro Dom João, e que foi criado por Dom João mesmo. Foi criado por Dom João, inaugurado no dia do aniversário do seu filho Dom Pedro, dia que ele fazia 15 anos, em 12 de outubro de 1813. Ali também ele namorava a Marquesa de Santos, né? Olha. Naquela época não tinha internet, eles faziam sinais com leques ou com a bengala, né? Era a internet daqueles tempos. Foi ali que foram tomadas decisões importantes, como que o Brasil teria leis pela primeira vez. Foi ali que o ator João Caetano dos Santos mostrou seu talento aos brasileiros e vários outros mestres também. Sofreu 4 incêndios, mas foi como uma fênix, sempre ressurgiu das cinzas. E a Praça Tiradentes tem essa tendência, né? Como a Lapa também, ressurgir das cinzas. A cultura popular é inextinguível, ela tem uma força intrínseca muito grande.